Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do Democracia em Debate. Em estúdio está já António Cunha. Desta vez vamos falar sobre o estado da educação, o passa-culpas de Eduardo Cabrita e também dos preços dos combustíveis. Boa noite, Soutor. Muito boa noite. Começamos pelo estado da educação? Sim, vamos começar por aí, mas antes começo por cumprimentar os nossos espectadores também. Sim, trago este tema porque nós na próxima quarta-feira, precisamente amanhã, vamos ter, digamos, o encerramento desta sessão legislativa, que encerra sempre com o estado do debate da nação, e abordar aqui uma parte que tem a ver com a educação e também a propósito daquele artigo que saiu no passado sábado do grupo, digamos, do PSD, da 8ª Comissão. E que o Soutor também é autor, parte, é um dos autores. Exatamente, do qual faço parte também, enquanto vice-coordenador, a Cláudia André como coordenadora e o deputado Luís Leite Ramos como vice-presidente do grupo parlamentar para a área da educação. E, portanto, começa aqui com uma problemática que o PSD já vem avisando há largos meses, e, aliás, até na legislatura anterior, apesar de eu não estar lá, que é o problema que se está abatendo e que se vai abater com mais força nas nossas escolas, que é uma espécie de extinção da classe docente. Porquê? Primeiro, por aposentação. Nos próximos 5 anos nós vamos ter 20%, nos próximos 5 anos vamos ter 20% dos docentes a aposentarem-se. Mas há conhecimento de que há já docentes que estão em trabalho e já estão efetivos, mas que já começaram alguns, e esses números é preciso nós sabermos quantos são, mas já começa a haver pedidos de licença sem vencimento da parte de professores para irem fazer outras funções, outros trabalhos, outras profissões. E o mais certo é que, saindo, muito dificilmente regressam. Depois, nos próximos 10 anos, vão sair 58% dos docentes atualmente. Isto indica-nos o quê? Indica-nos que, a par da pouquíssima procura que os cursos de educação e ensino têm tido nas universidades e nos politécnicos, o que é facto é que, portanto, uns a saírem e a entrarem poucos, nós vamos ter problemas sérios. E, aliás, esses problemas já se revelam. Porquê? Por exemplo, já há déficit agudo de falta de pessoas em alguns grupos de recrutamento. Aliás, temos conhecimento que já no ano passado e no ano letivo anterior já houve alunos deste país que ficaram sem aulas a algumas disciplinas o ano inteiro, porque os diretores não conseguiram ou não conseguiam recrutar docentes para substituir o professor que deveria dar essas aulas. Ou por doença, ou porque, efetivamente, as pessoas, quando vão para muito longe, com horários que não são completos, ganham muito pouco. E, de facto, quando assim é, as pessoas preferem ficar a aguardar perto de casa porque não estão para pagar para trabalhar. Mas isso também é uma situação que já se verifica há muitos anos. Recordo-me perfeitamente, e até as pessoas costumavam comentar que nas escolas públicas, que especialmente no início do ano, haveria ali sempre um compasso de espera até se saber quem é que era o professor que vinha dar aulas, ou seja, porque ou não eram colocados de imediato, ou eram colocados mas não vinham logo, e os alunos também estavam longos períodos sem aulas. Isso era um problema que existiu quando havia os mini-concursos. Agora já não se passa isso nas nossas escolas, já há mais de uma década. Agora não, agora os professores, felizmente, são colocados atempadamente, e o facto de não ser colocado um professor não quer dizer que a escola não tenha quadro para aquele lugar. O problema é que, se por motivo da doença alguém é colocado lá em regime de substituição, e por norma, se o regime de substituição é para um ano inteiro, a probabilidade de ser colocado alguém
a contrato, grande, claro, não é grande. Mas o problema é que a maior parte das vezes não é isso que se passa. São horários incompletos, os professores são colocados demasiado longe e toda a gente sabe o preço que estão os combustíveis, já vamos falar disso, e toda a gente sabe o que é que um professor hoje em dia, com 40, 50 anos, tem família constituída. Claro, e acham que não vale a pena, por É poucas evidente, não horas, vale a pena estarem a deslocar-se é muitas evidente que vezes isso muitos quilómetros. é terrível ao nível familiar e profissional e económico, como é óbvio. E, portanto, mas repare, portanto, o que se nota é que a profissão do docente tem falta de atratividade e nós estamos perante um ministro que já é ministro há 6 anos. Aliás, é o ministro que mais tempo está na pasta desde que entramos em democracia, desde 1974, e, de facto, há aqui situações em que o próprio ministro, quando vai ao Parlamento, por exemplo, propor as medidas para o Orçamento de Estado, engana deliberadamente a esquerda que vota ao lado deles o orçamento. Repara uma coisa, em 2020, no Orçamento para 2020, eles inscreveram incentivos no Orçamento do Estado para o desenvolvimento das funções docentes em áreas onde haja falta de professores, nomeadamente em zonas do país mais do interior. Até hoje, não sabemos o que é que foi feito. Zero. Ou seja, essas verbas não foram executadas. Mas tem sido questionado o governo já sobre foi isso? questionado, aliás, E não responde? aquilo que eu lhe estou a dizer agora, questionei na passada quarta-feira o Sr. Ministro e não obtive resposta, como é óbvio, não é? Como sempre, aliás, ou quase sempre. E quando responde é para fazer chincana política, o que é, do meu ponto de vista, degradante, porque o Ministro, quando vai ao Parlamento, quando vai à Comissão da sua área, é para responder a perguntas. Por isso é que a Assembleia está lá, no seu... É, no mínimo, desrespeitoso. É evidente. E mais, aquilo que foi inscrito em 2020 não foi executado e em 2021 insistem e inscrevem verbas para incentivos para potenciar a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos docentes. Até hoje, estamos em julho, quase a acabar julho, e não se sabe nada, portanto, não há medidas. Ou seja, são medidas que são deliberadamente colocadas no documento do Orçamento do Estado, mas que o Ministro, e principalmente o Ministro das Finanças, sabe que aquilo que não vai ser executado. E a esquerda, nomeadamente o PCP, o Partido Comunista Português, os Verdes e o Bloco, ficam todos consolados com essas medidas que é só para português ver. Mas, à parte disso, não há nada. E há uma coisa, daquilo que eu estou aqui a dizer, o Ministro sabe que tem uma bomba relógio nas mãos, o Conselho Nacional de Educação já tem publicações na especialidade sobre este assunto, o Ministro tem conhecimento delas e medidas para combater isto não vemos. E, portanto, nós vamos correr o risco de, nos próximos anos, a não ser feito nada, e temos informação de que o Ministro só se vai preocupar com isto no ano letivo 2025-2026, ou seja, a meio da próxima legislatura. Quer dizer, isto é brincar com os portugueses, isto é brincar com a educação deste país, não é? Portanto, o que nós vemos, não vemos vontade política para agarrar neste problema que é muito sério, a não ser que o Ministro queira voltar ao pós-25 de Abril, em que, quando as escolas portanto, se abriram a toda a gente e muito bem, teve que recorrer a professores com habilitação insuficiente, ou com habilitação suficiente, ou habilitação própria. Significa que esta já não é uma área atrativa? Não é de toda atrativa. Os professores nas escolas estão carregados de uma carga brutal, burocrática. O ensino é uma parte das suas funções, que é a maior parte, é a que lhes consome mais tempo, mas em cima disso ainda tem toda uma série de preenchimento de documentação. Por isso é que às vezes as pessoas começam a entrar em burnout, porque não há tempo. Aliás, quem conhece professores sabe, não há fins de semana. Isto é verdade, não é ser complacente. Há alturas do ano... E o senhor conhece de perto claro, essa realidade, conheço, não é? Fui diretor, sou professor e sei o trabalho que é exigido e depois, quando as pessoas cansam, e quando cansam de vez, têm duas
soluções. Ou adoecem e colocam atestado médico, ou então baixam o nível, que é isto que este governo está a pedir, com o desaparecimento das metas, Era etc. isso, doutor. Eu ia precisamente agora para aí. O doutor também sublinha a extinção das metas curriculares. Neste aspecto, o governo está a descer o nível daquilo que era exigido até agora? Até agora, claro que sim. Repara uma coisa, nós, neste momento, como é que nós, em termos internacionais, nos conseguimos comparar? Essencialmente é através de dois instrumentos de avaliação internacional, que é o PISA e é o TIMSS. O TIMSS é o que nos diz o estado em que estão as aprendizagens da matemática e as ciências, alunos do 4º e 6º anos. E repara uma coisa, desde 2000, desde o início deste milénio, que nós, o país, atravessava uma trajetória ascendente comparativamente com outros países, nomeadamente da OCDE e de quem faz, e de quem tem também nos seus países o PISA e o próprio TIMSS. Até 2015 nós vemos que há uma progressão. De facto, o TIMSS de 2015, nós ficamos à frente, imagino, da Finlândia, não é? A matemática, as ciências tivemos uma subida bastante acentuada, e em 2019, repare, 4 anos, coincide precisamente com a legislatura da geringonça, entre 2015 e 2019. Nós, a matemática, descemos 16 pontos, a ciências 4. Não é? É evidente que a geringonça, que o ministro, que o senhor secretário de Estado, João Costa, contrariam estes números, e aliás, na altura, quando em dezembro, se não estou a enganar, apareceram estes resultados, a culpa, imagine-se, 5 anos depois, ainda era do Ministro da Educação anterior, Nuno Crato. Isto é uma coisa que não... Enfim. Mas, de facto, nós, a partir de 2015, começamos a descer nos rankings internacionais. E estou muito curioso para ver qual é o resultado dos testes do PISA que foram implementados este ano letivo. Em princípio, para o ano, vamos ter novidades. E, perante isto... há 15 dias sai um despacho a deitar para o lixo as metas curriculares, os programas. E então, só neste momento... Essas metas curriculares, esses programas vão ser substituídos por algo diferente? É evidente. Portanto, o que é que o Governo fez ao longo desta legislatura e da anterior? Fez um perfil de aluno para a escolaridade básica, para a escolaridade obrigatória, que vai até o 12º ano. Fez um documento com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e fez um perfil do aluno. Portanto, perfil do aluno, aprendizagens essenciais, e são 3. Perfil do aluno, aprendizagens essenciais e Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E são estes 3 documentos que vão nortear agora a prática letiva e curricular dos professores nas escolas. Ou seja, do meu ponto de vista, perante isto, quem é que vai ditar aquilo que os professores vão dar ou não nas escolas? Isto vai parecer mal aquilo que eu vou dizer, mas na grande maioria vai ser assim. Porquê? Porque os professores estão de tal maneira assoberbados com outras coisas que o mais fácil, o mais à mão, é recorrer ao manual. Tanto, ou seja, quem vai decidir, entre aspas. É evidente que os professores têm autonomia para mudar e eu sei que os professores que fazem isso. Agora, o que é facto é que também eles não fazem só ensino nas próprias escolas. Portanto, eles também são formadores, também são educadores, são diretores de turma, são coordenadores. Portanto, vai optar-se pelo facilitismo? Ou podemos... É evidente. Repara uma coisa, quando nós não temos uma meta, ou seja, onde é que nós devemos chegar... Definida e exigida. Eu até dou de barato que as metas curriculares anteriores que fossem demasiado exigentes. Mas repare, mas aquilo eram os máximos. Agora nós passamos do 80 para o 8. Agora são os mínimos. Quer dizer, nós estamos, do meu ponto de vista, a caminhar para a mediocridade. Ou seja, a escola deixa de ser a oportunidade para todos, depois vem com a conversa das retenções.
É preciso que as escolas tenham condições, as pessoas tenham condições para trabalhar aquilo que é o centro, o núcleo da sua atividade, que é trabalhar com os alunos. Só que o problema é que se carregam as pessoas com quase tudo, exceto trabalhar com os alunos, pensar os alunos e pensar a escola. Esse é que é o problema. Para isto é preciso ter condições, é preciso haver recursos. E não venham a tirar com números de professores. Porque se o ministro diz que entraram agora no concurso de 2.400, ele nunca diz quantos é que se reformaram. E este ano vão-se reformar 2.000. Ou seja, reformam-se mais que aqueles que entram. Neste caso, nem se reformam mais, são menos 400. Mas é o que poderá vir a acontecer. É evidente, portanto, isto até 2025 nós vamos ter problemas se isto não for Soutor, mas estas alterações também têm um pouco a ver com as mudanças que tivemos que efetuar por causa da Covid, não é? O facto, houve aqui algumas alterações, houve o ensino à distância, isto também pode ter um bocadinho, ou pode estar conectado um bocadinho com isso? Não. O governo, estas medidas começaram a ser preparadas em 2016, em início. Aliás, portanto, muito antes. Muito antes. Aliás, o próprio ministro e o secretário de Estado e adjunto começaram a preparar isto a partir de 2016. Vieram logo a jogo a dizer, aliás, há uma entrevista... Mas não tem vindo muito a público a situação, não é? Não tem vindo muito a público, como outras coisas... Fala-se de algumas dificuldades, mas não, Emílio, o problema com é que esta veemência com que o Soutor agora tem. Não tem vindo isto a público porque isto parece que é uma coisa que não interessa à comunicação social. Repare, que eco é que foi dado, que notícias que partiram de jornalistas é que foi dado ao despacho 6.605/A de 2021? Ninguém. Só depois, quando começaram a aparecer artigos de opinião, é que as coisas começaram a ser, mas mesmo assim ficou por aí. O ministro, a semana passada, esteve na Comissão de Educação, numa audição regimental, foram-lhe colocadas questões acerca disto. Na imprensa, pouca coisa passou. Aliás, é lamentável, e permita-me esse desabafo aqui, é lamentável que quando há um ministro, e não é só com o da Educação, com os outros também, quando há um ministro que vai a uma audição regimental, as notícias que saem sejam apenas daquilo que o ministro diz. Não há uma pergunta, a não ser que seja polémica ou que não seja alguma bacurada, não há uma questão que saia dos deputados da oposição. E esse despacho, doutor, para que as pessoas percebam... Portanto, este despacho acaba com essas metas curriculares, acaba com os programas e diz que os únicos referenciais para o currículo da escolaridade obrigatória é o perfil do aluno, as aprendizagens essenciais, a estratégia nacional de educação para a cidadania, pronto, e nos profissionais, os perfis profissionais. Portanto, é a única coisa que serve. E aquilo que o Soutor diz é que está preparada a via verde para o facilitismo e para a irresponsabilidade. Já repara uma coisa, porque o que nós vamos ter a partir de agora são referenciais curriculares pobres, sem ambição. Como é que... vou dar um exemplo, estamos em época de quase a começar os Jogos Olímpicos. Como é que um corredor sabe qual é o esforço que tem que fazer ao longo de uma corrida se ele não sabe onde é que é a meta? Portanto, um corredor que é de 100 metros sabe onde é que tem... Isto agora sou a falar. Sabe onde é que tem que arrancar, onde é que tem que fazer mais esforço, não é? É como da maratona, é a mesma coisa. Portanto, sem metas curriculares claras, para uma coisa, eram metas que eram para o máximo, não é? É evidente que esta esquerda, que nos governa já há 6 anos, quer uma curva de Gauss completamente encostada à direita, e não pode ser. Nós não somos todos iguais. Agora, o que é preciso é que a escola tenha condições para poder trabalhar com esses alunos. Não é baixando o nível. Não é. Porque senão a escola deixa de ser o principal alavancador social e, portanto, se assim é, a nossa escola não cumpre
Doutor, já temos quase o nosso tempo esgotado. Vamos passar rapidamente então. O passa-culpas de Eduardo Cabrita. O doutor está a referir-se aos estágios do Sporting. Ao Rengos Monsaraz foi este fim de semana, não é? Inclusive. Isto é o reflexo relativamente aos estágios do Sporting. Sabe que a IGAI, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, finalmente colocou cá fora o relatório e parece que Eduardo Cabrita, quer dizer, ele não assume responsabilidades de coisa nenhuma, é impressionante. Ele culpou a culpa nunca é dele, é do Sporting. Só que há uma coisa que é para as pessoas ficarem a saber. Eduardo Cabrita autorizou os festejos do Sporting exatamente como eles se passaram. Isto é que é grave. E eu pergunto o que é que este ministro está ali a fazer. Ele já devia ter saído pelo próprio pé. Esta é a minha opinião. E a questão de Rengos Monsaraz foi, que deu inclusive na televisão e foi uma situação muito... Rengos de Monsaraz é uma situação muito grave. Que há um senhor, não é, que acaba por atropelar 3 ou 4 pessoas depois de uma discussão e à frente da GNR, e a GNR ali impávida e serena até ao final deste episódio. Quer dizer, olha, é mais o reflexo de um ministro fraco. De um ministro fraco que, sinceramente, não está lá a fazer nada para bem do país. Quando nós temos uma força policial. E é evidente que isto não é de agora. As nossas forças policiais, a GNR, a PSP, principalmente, têm perdido autoridade. E essa autoridade, aliás, o nível de perda de autoridade normalmente é proporcional à perda de autoridade que este ministro está a ter. Portanto, aliás, não sei se foi não no programa, mas no penúltimo programa, eu alinhei aqui as 8 broncas, entre aspas, polémicas, em que Eduardo Cabrita estava metido. Portanto, há mais esta agora. Quase podíamos dizer os 8 pecados mortais. Exatamente. Há mais esta agora. E, portanto, quer dizer, isto num Estado de Direito, temos uma força policial, a GNR, que assiste. Eu não queria ser mau a dizer que assiste impávida e serena àquelas situações. Mas não se vê nenhuma reação. Não agem. Isso é que é grave. Eu pergunto o porquê. Porque não têm meios. Então, uma força policial não tem Estão lá dois um taser. É evidente que eu percebo que nenhum polícia é maluquinho, porque também tem família. Sim, e a pessoa podia estar armada. De confrontar fisicamente um indivíduo que está completamente de cabeça perdida. Não é? É evidente que não. Agora, por isso é que há instrumentos. Um taser imobilizavam o senhor. Ele foi-se embora. Há uma tentativa de atropelamento que ainda manda 2 pessoas, acho 2 ou 3 pessoas com ferimentos ligeiros, felizmente. Ele vai-se embora. Quer dizer, eu pergunto, que sensação de segurança é que dá às pessoas uma força policial? Doutor, outra questão. Preços dos combustíveis também é uma situação que está aqui a afligir os portugueses, não é? Como é óbvio. No fundo, começa a ser insuportável para muitos portugueses e o facto de tantas famílias estarem a passar por graves problemas financeiros, isto ainda vem agudizar mais a situação. Agudiza mais, não só pelo uso de combustível que muitas famílias fazem, mas porque o preço de combustível é de tal maneira alto que as próprias empresas perdem competitividade, principalmente a nível internacional. E depois o combustível aumenta, é evidente que o transporte aumenta e os nossos bens essenciais também aumentam. Agora, o que é curioso aqui é que houve uma entidade, um organismo que se apresenta como uma espécie de entidade independente, mas tem lá o braço do governo, que diz que num estudo que faz sobre os preços de combustível, que o problema está na margem de lucro das gasolineiras. Quer dizer, isto é uma coisa impossível. Quer dizer, que as margens que aumentaram, as margens até podem ter aumentado, mas foi uma coisa irrisória. O que nós temos que ter impostos sobre os impostos. Exatamente, o que nós temos que ter consciência é que este governo, quando vem com estes argumentos, só está a enganar o povo. E não vem dizer
que em cada litro de combustível, 60% do preço que nós pagamos na bomba é para impostos. Mas isso consta das faturas e dos recibos, Claro não que é? sim, É só uma mas questão de repara uma estarem coisa. atentos. E mais outra coisa, foi este governo não, era o anterior, que é o mesmo. Agora este é mais gordo, tem mais gente. Portanto, foi este governo que imediatamente arranjou um adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos de 7 cêntimos. Porquê? É evidente que na altura as pessoas até acharam, pronto, ok, 7 cêntimos, porque o preço do crudo, do petróleo, estava muito mais baixo. Só que a partir daí começou a subir. E mais outra coisa. Na altura, lembro-me perfeitamente que António Costa veio dizer que se o preço do crudo aumentasse em demasia, que esse adicional seria retirado. Não foi retirado de todo. Mas agora vem com a conversa de que isto é uma espécie de imposto para contrariar a poluição, agora aquele imposto verde, climático. Quer dizer, por amor de Deus, isto não é nada disso, isto é uma carga fiscal, é uma sede de impostos que este governo tem, porque tem que satisfazer as suas clientelas. Ponto. É o que eu acho. Portanto, e depois, claro, repara uma coisa, porque é que eu digo que as empresas perdem competitividade? É evidente. E nós perdemos, impostos. Porquê? Porque a grande maioria, se não todas, as empresas que fazem a exportação e a importação para os outros países da Europa, eles não abastecem cá. Para já, passando em Espanha, é logo não, eles fazem o cálculo para quando vêm para cá abastecem lá e quando vão para lá abastecem lá. Acabou. Portanto, é raro, mas isto é verdade, é raríssimo nós termos um caminhão de transportes internacionais, os chamados TIR, a abastecer. Mas depois temos também as outras empresas que não têm essa possibilidade, porque não fazem esses circuitos, não é? É evidente. E estão cá e essas sim estão a ser fortemente prejudicadas. Fazem igualmente deslocações, mas não internacionais, e portanto têm que se abastecer cá em Portugal. Sim, eu ia falar precisamente disso, das pequenas e médias empresas, que são as que estão a necessitar neste local, momento entre aspas, de apoios e perdem competitividade. É evidente que o governo ganha, aliás, aquilo que o governo ganha em impostos, perdem as empresas em competitividade e perdemos todos nós. Portanto, nós precisamos de ter empresas competitivas e exportadoras. Quer dizer, isto arrasa com as contas de uma empresa ao final do mês para além dos ordenados que tem que pagar às pessoas. E por isso é que estão aí muitas a pedir insolvência neste momento. Estão a pedir insolvência, já aqui falamos nisso também. Quando as moratórias acabarem, nós vamos ter um problema social se vai agravar muito sério, muito sério. Serão certamente assuntos para debatermos em próximas edições do Democracia em Debate. Chegamos ao final da edição de hoje. Voltamos para a semana. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.